Bom dia, amados e amadas. Bom dia, irmãos. Bom dia, irmãs. Estamos aqui para mais uma mensagem maravilhosa. Deus nos proporcionou e nós queremos dividir com todos vocês, que é lá em Romanos 9. Exatamente, irmão. É uma palavra que Deus nos deu aqui e nós queremos compartilhar com todos nós, com todos vocês. Está lá em Romanos 9:1, né? 9:1. Em Cristo digo a Olha aí, verdade, ó. Tem que dizer a verdade em Cristo Jesus. Não adianta. Ninguém não pode. minto, Ó, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo. tu vê que em Cristo a gente fala só a verdade. Então aquilo que nós falar aqui é a verdade? É. Por quê? Porque está escrito. Ele deixou essa verdade escrita para nós. E se tu quiser ter essa verdade, tem que ter uma Bíblia em casa. Primeira coisa. Vai na livraria, compra uma Bíblia, abre ela, a verdade ali. Aí ele diz lá em 9:8. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus. Olha o que ele está dizendo. Então por isso nós temos que ter uma Bíblia em casa. Porque tu vai saber que a carne não vai para o céu. Não. A carne vai ficar aqui. O que vai para o céu é a parte espiritual. Ela não morre mais. Jesus veio exatamente para isso. E carregou nosso pecado de ontem, de hoje, de amanhã. E ele veio salvar a parte espiritual. A carne não vai para o céu. Então eu vou repetir. Isto é, né? Não são os filhos da carne que são filhos de Deus. Mas os filhos da promessa são contados como os descendentes de Abraão. Então, todos aqueles descendentes de Abraão que veio lá, nisso, em Gênesis, os descendentes de Abraão, são os filhos de Deus. E lá no Romanos 9:13, ele diz ali, ó, como está escrito, amei a Jacó e aborreci Isaú. Se tu trouxer para a tua vida, amei a Jacó e aborreci Isaú, tem uma mensagem que nós falamos sobre Jacó e Isaú. O Jacó é a parte espiritual, Isaú é a parte carnal. Por quê? Porque Isaú era o peludo, é o que nasce na terra. E Jacó é o liso, é o que nasce espiritual, não tem pelo. Então ele diz E, ali, ó, no, isso, né? e ali no 12 foi-lhe dito a ela: a maior servirá o menor. A maior teria que ser o O maior é a nossa parte carnal. nossa parte carnal. Porque Deus fez lá em Gênesis, se não me engano, 2:7, ele criou o homem do pó da terra. Então, o primeiro que foi criado foi o homem, foi o pó. Então, ele é o maior. Por quê? Porque nasceu primeiro. E ele é o mais velho, porque nasceu primeiro. E aí veio o sopro de Deus. E o sopro de Deus é o menor. Então, aqui, ó, foi-lhe dito a ela, o maior servirá o menor. Por que ele é maior? É maior porque ele nasceu primeiro. Isaú nasceu primeiro, Jacó nasceu depois. Agora nós vamos passar ali para Mateus. Nós temos uma mensagem muito boa, nós temos já falando antes, para nós entender ela. A parábola do filho pródigo. Todo mundo já falou, todo mundo conhece. Mas essa revelação que Deus nos dá é fantástica. Por isso nós temos esse início lá, para você poder entender o que é Isaú e Jacó e o que é o filho pródigo. E aí diz a parábola do filho pródigo. Jesus continuou. Olha o que Jesus disse. Lá em Lucas Lucas 24. 24:11. Jesus continuou, ele falando. Certo homem tinha 2 filhos. Traz para ti. Sempre eu estou dizendo, traz para ti. Esses 2 filhos tá dentro de ti. Carne Que e é espírito. a carne e o espírito que nós estávamos falando ali no versículo anterior. Exatamente. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E o pai repartiu os bens entre os dois. Então o mais moço pediu a parte dos bens que pertenciam a ele. Exatamente. Então essa parte dos bens nós temos que entender, né, que a parte dos bens, quando nós vamos a Cristo Jesus, nós vamos pedir a nossa parte dos bens para o Senhor. E o que é a parte dos bens, Walter? É o amor, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a mansidão e o domínio próprio. Ele te dá. Tudo isso ele vai te dar. No momento que tu pedir para o Pai. São os dons Os espirituais dons espirituais. E esse que ele pediu. tem para nós, Exatamente, né? E esse pediu. que são os maior bem que a gente pode possuir, são esses dois, Exatamente. esses dons espirituais, que estão lá em Gálatas 5:22. Então, então ele disse, o mais moço dele disse ao pai, pai, dá-me a parte dos meus bens que me pertence,
E o pai repartia os bens entre os dois. E o pai reparte os bens entre os dois. Mas por quê? Porque no momento que a parte espiritual recebe esses bens, a carne se transforma. Ela recebe também. É automático. Isso é automático. Isso é o entendimento Há que uma Deus nos dá. mudança e uma transformação na Exatamente. nossa vida. Então os bens são repartidos entre os dois. É automático. Parte espiritual recebe e a carne muda. Recebe também. Porque a parte espiritual é que vai mudar a carne. Que muda o nosso olhar, o nosso ouvir, o nosso falar, o nosso jeito de andar. Tudo isso se transforma no momento que nós recebemos esses bens espirituais através do nosso espírito. Exatamente. Iniciando. Continuando. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. Então esse filho maravilhoso, que é a parte espiritual, ele pegou seus bens e foi embora. E abandonou o pai. Como muita gente pega os bens, às vezes tem uma casa, tem um lar, tem uma família, tem filho, tem marido, tem mulher, se cura, se liberta, maravilhoso. Pegou os bens dele, foi embora, largou o pai. Não quero mais louvar, não quero mais orar, não quero mais buscar. E aí o que aconteceu com esse filho? Ele pegou os bens dele e foi embora. Olha aqui o que aconteceu. Tendo ele gastado tudo, houve naquela terra grande fome e começou a padecer necessidade. Foi embora, se afastou do Pai, se afastou de Cristo, se afastou da palavra, se afastou da igreja, se afastou da Bíblia. Então, o que vai acontecer? Vai passar fome. Passar fome. Todos nós que se afastamos do Senhor, nós vamos passar fome na parte espiritual. Uma necessidade, essa fome é uma necessidade que a gente tem de ter Ele conosco. Exatamente. E aí no 14... De buscar a Ele, de ter uma vida com Cristo. Todos nós buscamos algo que nos falta, e o que nos falta é essa vida com Cristo, que nos preenche, nos traz todos esses bens que nós falamos, paz, bondade, benignidade, amor, tudo isso nós buscamos na nossa vida, mas nós só encontramos em Cristo. E exatamente. Então, esse homem, essa pessoa, eu, a minha esposa, você, se afastaram do Senhor. E nós não podemos se afastar do Senhor. Nós temos que receber os bens e continuar com o Senhor. Permanecer com Ele. Com o Senhor, porque é Ele que vai dar a vida eterna para nós. Ele que nos dá a bênção. Ele que nos dá a cura, a libertação. E se tu estiver com Ele, tem tudo. Não deixa Ele, não larga Ele. Eu sempre digo, eu falo mais de 30 anos que eu já estou aqui e não largo Ele mais. E cada vez mais perto eu fico dele, mais bênção eu recebo. E a minha esposa é a mesma coisa. E vocês é a mesma coisa, não é diferente. Depende de cada um, entender isso aí. Nós temos que ter o Senhor. Nós temos uma liberdade muito grande. As pessoas acham que quem tem Cristo não tem uma liberdade. Não, pelo contrário. Tudo posso naquele que nos fortalece. Comei e bebei de tudo. Tudo tu pode. Muito mais que antes. Só que as pessoas não conseguem entender isso. Agora eu vou parar disso, não vai parar não. Não para. É o Senhor que vai dizer para ti. Então tendo ele gastado tudo, gastou todos os bens que ele tinha, que ele recebeu, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. Então, ele foi e chegou a um da cidade daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. Mandou ele para o campo. O que é o campo? O campo é o mundo. A parte espiritual jamais pode ir para o mundo. Lá, Caim e Abel, foi o que aconteceu. Caim mata Abel, porque Abel foi para o campo. E a parte espiritual não pode ir para o campo. E muita gente está indo para o campo, para a parte carnal. Tem muita gente na política, não sou contra, mas está indo para o campo da política, está indo para o campo da carne. E nós não podemos, nós temos que ir para o campo da parte espiritual. E esse homem aqui, pegou os bens e foi para o campo. Olha ali. Mandou para os seus campos apacentar porcos. E ele desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ele não podia se alimentar da carne. A carne não tem alimento, ela é morta. Ela nasceu morta e vai morrer. Porque quem dá vida para a carne é a parte espiritual. Se o teu espírito está vivo em Cristo Jesus, ela vai andar tranquilo. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Tem muita gente passando fome. Por quê? Porque não conhece o Pai, não conhece Cristo, não conhece o Salvador, não conhece a palavra. Nós temos que conhecer tudo isso. E é bem simples. Se não tem uma Bíblia, vai na livraria e compra um e começa a abrir.
E vai meditando, vai lendo, se não entender, pede para alguém te ensinar, vai na igreja, vai ali, vai, tem que achar uma maneira. Se não puder, liga para nós. Porque tem que ser uma parte nossa que tem que ser preenchida com Cristo, para que nós não tenhamos essa necessidade. O que esse filho sentia aqui era a necessidade dessa parte espiritual preenchida com a presença de Cristo. Ele não se alimentava mais da palavra. Ele não conseguia enxergar Cristo na vida dele mais, porque ele se afastou do Pai. E nós só preenchemos a nossa vida com Cristo. Exatamente. Porque muitas vezes, irmão, eu não sou contra, não. O que eu vou dizer é verdade. Foi dito lá no início, e o que eu digo é verdade em Cristo Jesus. Muitas vezes a gente se alimenta do homem. Eu não tenho nada a ver. Porque Jesus disse para a samaritana, olha, esta água aí do poço de Jacó não presta. Essa não presta. Então muitas vezes nós estamos tomando água do homem, do pregador, do pastor, do missionário. Não, nós temos que pegar a água de Cristo. A gente tem que ir na igreja, nós temos que ouvir a palavra, temos que ouvir, mas tu tem que ter Cristo na tua vida, não o pregador, não a função, não o cargo, não a bênção, não, tu tem que ter o abençoador. Então isso aqui nos revelou uma coisa muito forte, muito importante. Ele diz assim, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Olha aí, ó. Não adianta, ele foi para o mundo e o mundo não deu nada. Não adianta tu ir para o homem. O homem é do mundo, não vai te dar nada. Só quem te dá é Cristo, é Jesus, é Deus. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e direi, pai, pequei contra o céu perante ti. Ele reconheceu que se afastou do Pai, do nosso Pai maior. Exatamente, irmão. E nós temos que reconhecer isso, irmão, que muitas vezes nós temos dizendo do Pai. Nós temos que ir para outros lugares, né? Temos que reconhecer que a gente depende dele para viver, para ter vida, para ter alegria, para ter paz, para ter amor, para ter bondade, benignidade, domínio próprio. Nós dependemos dele, de Cristo, para ter esses bens. Exatamente, porque ele é o Salvador. Ele foi lá na cruz do Calvário, irmão. Não é o homem, irmão. Eu sempre repito, eu sou repetitivo. O homem não vai salvar. O pregador não vai salvar. Eu não vou te salvar. A minha esposa não vai salvar. Jacó não vai salvar. Porque Jesus disse para a samaritana, esse homem aí, essa água não presta dele para ti. E a minha água é que presta. Então tem a tua fonte, a minha fonte, a fonte da minha esposa, tem que ser Cristo, tem que ser a palavra. Aí tu entra na vida eterna. É isso que eu entendi aqui. E esse homem voltou para o Pai. Nós temos que voltar para o Pai, irmãos e irmãs. É o Pai só, é Cristo quem dá a vida eterna. Então levantando-se, foi para o seu pai. Quando ainda estava longe, viu seu pai. E se moveu. Olha o que acontece com o pai quando recebe o filho. Se moveu de íntima compaixão e correndo, o pai correu. E ele também. Lançou-se ao pescoço e o beijou. Os dois correram um em direção ao outro. E esse encontro que nós temos que ter, né? Para receber o filho de volta e o filho para retornar aos braços do pai. E é bem simples, né? É bem simples retornar para o pai. Bem simples. É só correr para ele. Tem muita gente que não corre. Corre para a igreja, corre para o pregador, corre para o Santa Sé, corre para isso. Não, tu tem que correr para Cristo. É o Salvador. As outras, volta, eu acrescento. Aí ele vai acrescentar. Tu vai para a igreja, tu vai tomar Santa Sé, outra coisa. Aí ele vai acrescentar. Mas primeiro o reino do céu. E as outras eu acrescento. Aí ele conversou com o pai e disse, o filho disse, pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Olha o que ele diz. Mas olha o que o pai respondeu. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa o melhor túnica, vestiu com ela, e pondo-lhe um anel na mão e sandália nos pés. Mas ele não. vestiu o filho de novo. Irmão, eu vou repetir esse versículo, que ele é maravilhoso. Nós temos que entender o que quer dizer isso aqui. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor túnica. Ele vai ter vestido de novo. Muitas vezes nós temos nu. Porque Deus lá em Gênesis, ele disse para Adão, eu tenho que ter vestido, Adão, tu está nu. Ele vestiu ele. E nós temos que ser vestido. Com o que? Com a palavra, com a presença de Cristo. E ele vestiu ele. Ele disse, depressa, depressa. Então tem que ir depressa.
Porque tu não sabe o dia da manhã, tu não sabe daqui a um minuto, segundo, para onde é que tu vai. E tem que ser depressa. Volta para aquele homem lá da cruz, que eu digo que foi o homem que mais depressa entrou no reino do céu. Ele diz, eis-me aqui, Senhor. Ele diz, hoje mesmo entrará no reino do céu. Lá aquele homem lá na cruz, vou repetir. Quando o Cristo estava morrendo, e aqueles dois ladrões estavam lá, um deles diz assim para Cristo, eis-me aqui, Senhor. E Jesus, hoje mesmo, entrará no reino do céu. Lembre-se de mim, ele disse. Exatamente. Quando Lembre-se de mim. entrares ao teu reino. E Jesus disse, hoje mesmo entrarás No reino do no céu. reino dos céus. Então é rápido. Então, rapidamente ele recebeu. Jesus recebeu aquele que voltou para ele. Exatamente. E aqui é a mesma É coisa. a mesma coisa. Rapidamente o Pai Vestiu recebe e recebe. aquele que quer retornar ao Pai, ou que quer conhecer o Pai através da sua palavra. Exatamente. E dá salvação na hora. Dá salvação na hora. Tu que está aí no hospital, no asilo, no orfanato, está no avião, está viajando, está em casa, não sei o que está fazendo. Tem muita gente que tem problema, dificuldade. É só retornar, irmão. Não morre mais, tem vida eterna. É isso que ele está dizendo. Ó. Mas o Pai disse ao seu servo, trazei depressa a melhor túnica, as vestes. Vai vestir ele com a presença do Filho, que é o Cristo Jesus. Vestiu com quem? Com Cristo, com a palavra. Vestiu com os mandamentos. Vestiu com ela e pondo-lhe um anel, uma aliança. Ele tem uma aliança com nós. É salvação e vida eterna. Um anel na mão e sandália nos pés. E calça ele, para ele possa andar. Para caminhar com Cristo em novamente. Cristo Jesus na palavra. Trazei o bezerro cevado. Olha aí, imaginou. Sabe o que é um bezerro cevado? É como uma galinha cevada, é como um boi cevado. As pessoas dizem que o melhor alimento é aquele que tu ceva ele, aquele que tu prepara ele. E esse aqui, esse bezerro cevado, foi preparado. Mas quem é esse bezerro cevado? Volta, né? Que está dizendo aqui. Uhum. Esse bezerro, Deus preparou ele para nós lá no céu. Cevou ele bem e agora tu vai. É aquele que se entregou na cruz por nós. Exatamente. Cristo. Aquele é o melhor bezerro cevado. Se tu tiver ele, tu te alimentar dele, não morre mais, tem vida eterna. Trazei o bezerro cevado, matai-o, comamos e alegramos. Nós temos Olha a que ser alegria do alimentados. Pai quando a gente está com Ele. O Pai se alegra, o Senhor se alegra, porque Ele precisa. Ele morreu lá na cruz, Jesus morreu lá na cruz, foi para nos salvar, foi para nos dar a vida eterna, foi para nos conciliar com o Pai novamente, para a gente poder ter a presença dEle na nossa vida. Exatamente, né? Vou repetir esse versículo, está lá em Lucas 15, né? 23. Trazei o bezerro cevado. Tu tem que ter esse bezerro cevado dentro da tua vida. Porque há uma mudança, uma transformação. Esse bezerro vai mudar a tua vida. Ele vai te dar a vida eterna. Ele vai te dar o amor, vou repetir, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a mansidão, o domínio próprio, a cura, a libertação. E não morre mais. Trazer o bezerro cevado. E matai, e comamos e alegremos-nos. Tu vai te alegrar nele. Tu vai te alegrar na palavra. Pois este meu filho Olha aí. estava morto, quer dizer, não estava mais na presença dele, e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Tu viu, irmão? É bem simples. Pois esse meu filho estava morto. Tem o que tem de gente morta. Nos bares, né? Na prostituição, no vício, né? Na mentira, na orgia, na condenação. Tem horror de gente morta por aí. Porque não encontrou o Pai ainda, não encontrou Cristo. E nós temos que encontrar, irmão. É bem simples. É só comprar uma Bíblia, abrir a palavra. E eis-me aqui, Senhor. Entrega para ele a tua vida. Eis-me aqui. Te entrego a minha vida. Dirige agora a ela. Ó, ele diz, pois esse meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido. Quantos estão perdidos por aí? Quantos saíram da igreja e estão perdidos? Eles não sabem que o retorno é bem simples. É só retornar para o Pai. O Pai abre os braços, pega ele. E foi achado. E começaram a alegrar-se. O filho mais velho estava no campo. Quando voltou, chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. Lembram quem era o filho mais velho? É a carne, a nossa carne, que não quer sair do mundo. Exatamente, irmão. Ela não quer mudar.
ela quer continuar praticando as coisas que nos trazem muitas vezes desânimo, tristeza. A carne faz isso. A parte espiritual é que tem que mudar, irmão. E quando tu encontra o Senhor, a carne vai mudar. E ele diz, Chamando um dos criados, perguntou-lhe perguntou-lhe o que era o aquilo. que era aquilo. Porque o Espírito estava se alegrando. Nós vamos se alegrar. E ela não gosta. E a carne não quer mudar. Não quer mudar. A carne E quer ela, permanecer como ela é. exato. E ela tem que mudar, porque a parte espiritual muda, ela tem que mudar. Ela vai mudar. Vai. É nós que temos que entender isso. O ódio sai, a mágoa sai tudo que é ruim. E ele lhe disse, veio teu irmão, teu pai matou um bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. O bezerro cevado só vai para a parte espiritual. Esse filho aqui, carnal, o bezerro cevado não vai. Ele recebe a bênção da parte espiritual. E ele diz assim, mas ele se indignou, porque a carne se indigna. Quando há uma mudança, uma transformação. Ele não queria entrar. Não queria se alegrar o pai junto. estava com ele. Não queria entrar, não queria se alegrar junto. Exatamente. Então, quando nós encontramos o Senhor, nós vamos se alegrar. E a carne... Porque é a nossa parte espiritual que tem que encontrar Jesus. Não é a nossa carne, é a nossa parte espiritual que tem que ter esse encontro com Cristo através da palavra. Exatamente. E daí, a parte carnal, vai haver uma mudança, automaticamente. E agora vamos passar lá pro 32, para terminar. Mas era justo, o pai dizendo pro outro filho, mas era justo alegrar-nos e folgar-nos, porque este teu irmão estava morto, falei, a parte espiritual. E reviveu. E reviveu, e estava perdido. E foi achado. Eu fui achar, minha esposa foi achar, vocês foram achar. Permaneçam no Senhor. Nunca mais saiam dali, porque não morram mais, tem vida eterna. Não tem lugar melhor do que estar na presença do Senhor. Esta foi a mensagem de hoje. Amém. Esta foi a mensagem de hoje. Um abraço a todos. Bom fim de semana. Boa semana a todos. Que Deus abençoe a todos. Pode meditar de novo isso aqui, irmão. Deus vai falar muito com vocês. É verdade. Sempre puxa para ti a mensagem. Que é onde tem o entendimento. O entendimento e a sabedoria de Deus. Sempre é dois. Sempre é dois. Amém? Grande abraço a todos. Amém. Tudo bom.